A habilidade de imaginar tem grande influência na nossa vida. Quando conseguimos enxergar além do que está no horizonte, somos capazes de vislumbrar inúmeras possibilidades. É o que o Museu da Imaginação proporciona aos seus visitantes. Aqui no museu, a gente tem exposições em que as pessoas conseguem interagir e voltadas não só para o público infantil, como para adolescentes e adultos também. Então, eu acho que o que torna o museu único é isso. Você não só admira a obra de arte, você interage, você pode ter uma experiência mais imersiva nela. O Museu da Imaginação é um local de educação não formal, que é um local de aprendizagem para criança, mas que foge um pouquinho da educação formal que eles têm lá na escola. Aqui o museu ele conta com 13 exposições atualmente. Essas exposições estão em 2 pisos. Nós temos o piso térreo, onde tem as exposições voltadas para as crianças um pouco menores, e nós temos o primeiro andar, que é onde está voltado para as crianças um pouco maiores, até mesmo os adultos conseguem aproveitar. A gente consegue desenvolver um imaginário nas crianças, então é isso. Eu não estou só aprendendo por meio do campo da observação. Eu estou vendo uma obra de arte, entendendo sobre o artista e podendo interagir com a obra. Com experimentos do Einstein, por exemplo. Ali a gente tem também o Plantão do Futuro, que é uma exposição da Suzano, como se eles estivessem no meio ambiente. Então, entendendo essa dinâmica e essa aprendizagem de uma forma diferente, interagindo com as possibilidades que o museu traz para as crianças. O museu ele é muito importante para esse imaginário, porque aqui a gente vai buscar com que as crianças, forçar essas crianças a buscar essa imaginação dentro da cabeça delas, porque com as telas, com celular, computadores, isso acaba se perdendo um pouco, e aqui é uma forma delas esquecerem um pouquinho dessa parte e virem um pouquinho para a realidade, para elas interagirem com as coisas de outras formas, além da visão e da audição, estimular outros sentidos, como o tato, tocando nos experimentos. Nós temos aqui também experimentos que estimulam o olfato. Então, isso faz com que as crianças consigam registrar, forcem mais essa imaginação delas. Aqui a gente também tem algumas exposições sobre ciências. Então tem o Imagine Einstein, que fala sobre a física. A gente tem exposições sobre o corpo humano, a biomáquina, o cérebro. Então não é só a questão da imaginação. A gente cria também um outro repertório para os visitantes. As exposições aqui no museu, elas são preparadas e os pais não só podem, como devem interagir com as crianças aqui. Então, todos os experimentos elas são preparados para que os adultos possam, por exemplo, escorregar, subir, entrar dentro das coisas. E assim, eles criam um vínculo maior com os filhos deles enquanto eles estão interagindo. É importante que eles participem para que as crianças não se sintam sozinhas. Às vezes, apesar de que tenha várias outras crianças espalhadas aqui pelo museu, elas não se conhecem. Então, elas terem o contato de alguém que elas conhecem, estejam interagindo junto com elas, vai fazer uma diferença enorme para que elas consigam registrar essa memória afetiva para ela, para que lá na frente ela se recorde disso, lembre que quando os pais trouxeram ela no museu, ela pôde aprender sobre ciência, sobre corpo humano, sobre artes. Todas as exposições no museu são adaptadas para que crianças e adultos possam interagir. Então, às vezes os adultos ficam com um pouco de receio, né? Mas nem precisa perguntar pra gente. Se você quer pular na piscina de cubos do Mondrian, pode. Quer brincar nas construções, pode também. Então é tudo realmente feito e pensado para que a família possa interagir em conjunto aqui no museu. O museu alia ciência, educação e experimentação. De forma lúdica, crianças e adultos podem aprender enquanto se divertem. Essa sala ela leva o nome de Imagine Einstein, em homenagem ao cientista Albert Einstein. Então essa é a sala de física aqui do museu. Física é uma ciência que estuda os fenômenos da natureza. E aqui dentro dessa sala a gente tem várias áreas de estudo da física, desde a óptica, que é o estudo das luzes, passando pelo estudo dos sons, estudo do eletromagnetismo, estudo da mecânica e estudo de fluidos. Então aqui a gente consegue abordar uma gama de assuntos gigante. Então a gente consegue
falar com criancinhas desde criancinhas de 4 anos até adultos de 60, 70, 80 anos. Então a gente consegue abordar aqui nessa sala com todas essas pessoas. Aqui nessa sala nós temos alguns experimentos são experimentos de som. Nós temos aqui, por exemplo, um experimento chamado Theremin, que é o primeiro instrumento eletrônico criado, e a gente consegue interagir com ele só aproximando as nossas mãos. Então, com uma mão a gente pode controlar o som e outra a gente controla as sequências. Então a gente consegue, até mesmo tem pessoas que conseguem fazer música com esse equipamento, que é coisa que eu não consigo. Nós temos aqui também um equipamento chamado Clavapan, que é bem legal, que é um instrumento para a gente fazer som. Esse instrumento ele é afinado, então a gente consegue tocar algumas músicas aqui nele. Deixa eu mostrar uma para vocês. Aqui nós temos um instrumento chamado harpa laser. A harpa ela é um instrumento de corda, porém aqui nessa harpa ela funciona um pouquinho diferente. Nós conseguimos tocar ela através de laser. Então quando nós passamos as mãos aqui, nós ativamos esses sensores que fazem a produção de som para a gente.